Muito obrigada, senhor presidente. Queria destacar aqui a presença do deputado federal Kim Kataguiri, agradecer a honra da visita. Eu vou quebrar protocolos para dizer que é e vai sempre ser um menino prodígio, não é? Obrigada pela visita, sempre uma honra receber Vossa Excelência. Vamos lá, eu queria seguir relatando a reunião que eu fiz ontem com o secretário Mauro Ricardo, e como prometi fazer, debati com o secretário, desta feita na presença do presidente da SPPrev e da assessoria jurídica também da SPPrev, esse famigerado decreto do governador que determinou o desconto no salário ou nos proventos das pessoas aposentadas, nos termos das alíquotas que foram determinadas na reforma da Previdência. Então, uma vez mais, eu vou explicar que o que foi votado aqui foi a autorização para cobrar as pessoas que viessem a se aposentar a partir da reforma. E havia e há uma previsão clara na reforma de que os aposentados pagariam apenas a partir do teto do INSS. É verdade que tem uma previsão no sentido de que, em se comprovando um déficit da Previdência, poder-se-ia excepcionalmente descontar daqueles que ganhavam abaixo do teto? Sim. Porém, no momento da votação, eu lembro bem que estávamos todos aqui, vários colegas foram indagar o líder do governo, o deputado Carlão, a respeito deste dispositivo. E o deputado disse que não se preocupassem, porque aquilo não era para vigorar desde logo, era apenas uma espécie de uma cláusula de segurança na eventualidade do déficit da Previdência, da SPPrev se verificar. Eu levei esse relato ao secretário, como já tinha levado ao governador, explicando que gera uma sensação de muita insegurança no parlamentar não poder confiar na palavra do líder do governo. Ontem o secretário disse, mas Janaína, o governo, na pessoa do governador, do secretário, na época nem era o secretário Mauro Ricardo, era o secretário Meirelles, não houve um compromisso do governo em não fazer essa cobrança. E eu expliquei para o secretário que, para os deputados, pelo menos até este momento eu entendi assim, já não posso entender mais, quem fala pelo governo na casa é o líder do governo. Salvo quando temos essas reuniões mensais, em que todos nós podemos participar, e aí participa o deputado que quiser, o governador, essas hipóteses em que o governador fala diretamente. Mas, para casa, a palavra do governo é a palavra do líder do governo. Então, eu realmente tomei um choque quando comecei a receber as mensagens e fui entender o que estava acontecendo e percebi que o que foi debatido aqui na casa tinha sido descumprido praticamente logo depois da entrada em vigor, ao mesmo tempo da entrada em vigor da reforma da Previdência. O secretário Mauro Ricardo disse que não haverá recuo. Então, eu fiquei de levar esse pleito ao secretário e me comprometi a dar uma resposta. A reunião de ontem foi muito infrutífera, muito embora eu tenha que agradecer a gentileza com que fui recebida pelo secretário, pelo presidente da SPPrev, o secretário executivo também estava presente. Então, não estou aqui dizendo que a reunião tenha sido ruim, sob o ponto de vista do trato, da receptividade. Mas foi uma reunião ruim, sob o ponto de vista do resultado, porque o secretário disse que não haverá recuo do governo. E nós passamos a debater os impactos desta mudança, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico. Sob o ponto de vista político, essa insegurança, essa quebra de confiança, que para mim é algo muito relevante. Eu não tenho mais como confiar na palavra do líder do governo. Então, isso é um ponto que é relevante para o funcionamento da casa, para a minha atuação. Sob o ponto de vista jurídico, eu compreendo o raciocínio do secretário, mas não concordo. Por quê? Porque ele está se alicerçando não num déficit da SPPrev, que é a empresa que faz os pagamentos,
mas num déficit do Estado de São Paulo, da Previdência como um todo. E esse déficit, data vênia, ele já estava presente quando a reforma original foi mandada para esta casa. E na reforma original não havia essa tal previsão, que foi inserida nos últimos momentos do debate. O déficit do Estado, o déficit da Previdência como um todo, ele foi o motivo para a reforma... Vossa Excelência, me dá mais 2 minutos? Tá? Para a reforma da Previdência. E dentro da reforma da Previdência, havia uma previsão de que um déficit outro, aí sim, da SPPrev, poderia justificar que os já aposentados passassem a ser descontados. Então, é muito importante entender, sob o ponto de vista da interpretação da norma jurídica. O déficit que permitiu a reforma não é o mesmo déficit que permite aquele desconto. Porque, se assim fosse, a previsão do desconto estaria direto no texto, e não uma autorização para uma situação excepcional. Houve a interposição de ações judiciais por várias instituições. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu as liminares para suspender esse desconto e o Supremo Tribunal Federal derrubou as liminares. Eu tive acesso às 2 decisões. Me parece, e aí não estou falando como deputada, mas como professora de Direito, que a decisão do TJ tem uma fundamentação jurídico-legal muito mais consistente, porque essa análise sistemática foi feita. Já a decisão do Supremo foi uma decisão formalista. Criticaram a reforma como um todo, nós suspendemos a suspensão da reforma como um todo, vamos seguir o mesmo raciocínio para esse dispositivo. Porém, o dispositivo de que tratamos, ele é diferente, o raciocínio que acerca dele deve ser feito, jurídico, é diferente do raciocínio cabível para a reforma como um todo. A reforma da Previdência, eu vou insistir, muito embora respeite os colegas aqui presentes que votaram contra, ela era e é necessária, no âmbito federal, estadual e municipal. Então, eu realmente tenho convicção disso. Agora, toda a linha mestra que norteou a reforma foi no sentido, primeiro, de preservar o direito adquirido, a não ser numa situação excepcional. E segundo, de preservar os mais vulneráveis. E nós passamos a descontar pessoas que ganham 1,5 salário, 2 salários. Então, isso trai o próprio espírito da reforma da Previdência, sobretudo porque nós tomamos o cuidado, e isso foi muito debatido aqui na casa, de estabelecer alíquotas diferenciadas, a depender dos salários percebidos. Então, me parece que, sob o ponto de vista jurídico, sistemático, esse decreto precisa ser revisto. Eu insisti muito com o secretário, senti da parte dele que foi a última palavra. Eu, inclusive, ponderei, se essa previsão do decreto não estaria vinculada à calamidade, então se não poderiam estabelecer um prazo final para esses descontos, por exemplo, o ano de 2021, com compromisso de deixar de descontar os que ganham menos em 2022. Ele disse que era possível discutir essa hipótese, porém, somente faria tal discussão se nós alterássemos as alíquotas para quem ganha mais. Eu acho muito difícil essa alteração passar na casa, e eu disse isso com todas as letras ao secretário. Então, fica aqui o relato do fato de eu ter tentado, vamos dizer assim, uma conciliação, não foi frutífera. Então, eu apoio a iniciativa dos vários colegas na casa que já apresentaram os projetos de decreto legislativo para derrubar especificamente o decreto do senhor governador que permite descontar a aposentadoria de quem ganha abaixo do teto do INSS. E para que as pessoas entendam que eu compreendi as reclamações, aqueles que ganham acima passaram a ter desconto na parte que supera e também na parte que fica abaixo. Então, em se cancelando esse decreto, a bem da verdade, todos os aposentados serão beneficiados. Então, fica aqui o meu apoio. Se o presidente pautar, eu votarei favoravelmente ao decreto
ao projeto de decreto legislativo. É isso, senhor presidente.